Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta, comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar com o Bruno Tripeno sobre auriculoterapia, a cura do futuro. Vocês conhecem esse tratamento? É maravilhoso, eu adoro. Tenho muita curiosidade, porque eu não entendo muito desse assunto, então eu estou querendo saber tudo do Bruno. E é a cura do futuro, minha gente. E aí, será que é? Será que não é? Eu acho que é. Quero saber do Bruno tudo isso. E antes de chamá-lo, lembrar vocês curtirem o canal, se inscreverem, comentarem, tirarem dúvidas, mandem dúvidas aqui, que o Bruno depois vai voltar para responder. Eu também, o que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder responder, não souber, passo para o Bruno. Vem, Bruno, responder a galera e trazer todas as informações melhores para vocês. Lembrando que quanto mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos. É esse o objetivo, plantar semente do despertar, abrir a mente, abrir a consciência, vocês terem mais informações de terapias integrativas, de coisas energéticas, frequenciais, que temos no mundo para a gente, que a gente nem sabe que existe, tem tanta coisa fantástica nesse planeta, e eu estou aqui para gritar para todo mundo todas as coisas maravilhosas que nós temos, para vocês cada vez serem mais saudáveis e felizes. E mande e compartilhe com quem você quiser, com sua família, com seus parentes, com os vizinhos, com todos os seus amigos, que aí a gente começa a puxar, não é isso? Todo mundo para o bem. E lembrando, meu querido curso maravilhoso, que eu estou animadíssima, empolgadíssima, 4 de outubro teremos a imersão Conexão Planetária comigo em São Paulo, será em Moema, o dia inteiro de conexão planetária. Eu vou trazer para vocês todas as ferramentas possíveis e imagináveis que vocês podem utilizar de maneira gratuita, tranquila, em casa, no trabalho. São ferramentas que você utiliza com facilidade. Eu sou o tipo de pessoa que trago leveza e facilidade para a vida. Então, você consegue. Meditar é um negócio complicado. Não, não é complicado. Talvez você não saiba a técnica de meditação específica que você pode utilizar. Mas fazer aterramento, o que é isso? Isso funciona? Gente, é ciência, tem toda uma explicação científica. Inclusive aqui, deixa eu mostrar meu livro, Manual da Conexão Planetária, fala tudo isso, tá no Hotmart. Ele é online, ele é digital e o físico, né? Você pode pedir pelo Hotmart. Fala tudo isso aqui também no livro. Mas a conexão é uma experiência imersiva. A gente vai aprofundar em alguns temas. Teremos vários parceiros incríveis lá no momento, com frequências musicais, com frequências de aroma, uma aromaterapia da Alquimilab, o Marluz Paiva vai estar lá também. Olha, vai estar uma galera sensacional, vocês vão amar, uma experiência incrível. E no link aqui, da descrição do vídeo, vai ter o link da inscrição do Conexão Planetária, que também está pelo Hotmart. Também temos as informações todas referente à conexão, e também vocês podem ir no Instagram, que também tem mais informações lá na Guta Mentora Planetária, sobre esse curso maravilhoso que eu estou promovendo 4 de outubro. Estou muito feliz e quero vocês lá comigo para abraçar todo mundo. Teremos cristal também, até estou com um aqui. Cristalzinho, a gente vai fazer fixação, né? Ancoramento de energia nesses cristais para vocês terem em casa, cada um vai ganhar o seu. Esse cristal eu que peguei, viu, aqui no interior de Pernambuco, numa região que tem cristal, eu peguei com minha mãozinha, cada um, vou dar de presente para cada pessoa que estiver conectada com a gente nesse evento, vamos fazer esse ancoramento de energia. Vai ser um dia muito iluminado, porque o que eu quero é que vocês todos se iluminem, se curem, e saibam viver uma vida feliz e leve com todos os recursos que a própria natureza nos deu. Só que a gente esquece, a gente não sabe, ninguém fala, mas eu estou aqui para falar, estou aqui para contar para todo mundo, e quero vocês lá comigo, vai ser um prazer enorme. E agora, prazer enorme, eu vou ter de receber Bruno para falar com a gente sobre auriculoterapia e muito mais, né, Bruno? Seja muito bem-vindo. Oi, Guta, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de trazer aqui um pouquinho para o seu pessoal, né, da medicina chinesa, da auriculoterapia, da minha própria experiência como profissional, como ser humano também, né, que isso também vale. Então, te agradeço de coração pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E o que eu puder ajudar vocês, eu até separei para quem assistir até o final aí, para quem acompanhar a gente aqui até o final, eu separei uma surpresa para o seu pessoal aí. Né? Então, fiquem aí até o final do vídeo, né? Fiquem, assistam, acompanhem com a gente, que tem uma surpresa, principalmente para quem sofre com enxaqueca.
Quem sofre com enxaqueca, dor de cabeça, até mesmo dores de cabeças aí, né? Não precisa ser necessariamente enxaqueca, mas principalmente para quem tem enxaqueca, no final da nossa live aqui, eu tenho uma surpresa para esse pessoal. Vou ensinar uma coisa incrível que vai parecer até mágica. Quem tiver dor de cabeça pode até fazer junto com a gente aqui no final da live, que vai ver que a dor de cabeça some na hora. Olha, maravilha. Inclusive, eu falo muito da transição planetária, né? Por isso que eu fiz meu curso, meu livro Tudo na Conexão Planetária. E essa diferença de frequência da própria Terra com outras frequências do nosso cérebro dá muita dor de cabeça. E que é que está oscilando muito. Então, isso é algo que tanta gente relata, um enxaquequinho, uma dor frontal, uma dor de cabeça. E essa técnica aí, vou querer também. Porque muitas vezes Bom, eu tenho. E eu sei que não é. Bebi água, me alimentei, dormi bem, não tem nenhum problema para estar com dor de cabeça. Só pode ser a frequência do planeta que deve estar oscilando muito naquele dia e não está compatível com o meu cérebrozinho. Então, devo estar com a dor de cabeça por causa disso. Mas essa técnica já vai me ajudar também, Bruno. eu vou, até você falando isso, que tem toda essa questão, sim, né, da frequência Schumann, né? Tem dia que tá Isso. lá em cima, tem dia que tá lá embaixo, a gente fica Olha, nessa coisa, né? Então, como você falou disso, então vamos lá, vou até melhorar o negócio para quem está assistindo aqui. Eu vou dar 2 dicas no final, vai? Para ajudar realmente todo mundo, ajudar você também, né? Para não ter essas dores de cabeça. Então, já até deixei anotado aqui 2 dicas para o pessoal que ficar com a gente até o final. muito bem. Bruno, me fala de você. A gente quer saber de você primeiro, depois a gente fala da auriculoterapia. Me conta de você, como é que você começou nesses estudos da medicina chinesa, na auriculoterapia. Você também é radiestesista. Gente, o Bruno é muita coisa. Eu estava num papo aqui com o Bruno que se a gente não parasse para gravar, ia ser só amanhã para gravar. Porque É, é tava muita longe. coisa que a gente estava conversando, mas terminou. Vamos voltar para o foco, que é a auriculoterapia. E a gente começou a gravação, mas ele tem muita coisa. Então, Bruno, me conta para o pessoal, como foi esse seu início, desse seu conhecimento todo, desse seu estudo todo, seu trabalho? Vamos lá. Bom, vou contar tudo para vocês, vai, para ninguém ficar com dúvida sobre mim. Meu nome é Bruno Tripeno, eu sou fisioterapeuta de formação, especialista em medicina tradicional chinesa, sou radiestesista, trabalho com acupuntura estética também, até isso eu não falei, né, na hora que a gente estava batendo um papo, não contei para vocês também. Eu tenho uma técnica de estética que foi criada por mim, que é a técnica Tricordas, que é um super sucesso já. Hoje eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Radiestesia, da ABRAD, trabalho com terapia multidimensional, tenho um podcast, que é o podcast Nutriluz, né, que a gente fala sobre essas coisas, espiritualidade, medicinas energéticas e tudo mais. Só que eu entrei, né, eu comecei a fazer essas coisas todas, eu sempre gostei muito de atividade física, sempre fui uma pessoa que fiz muito exercício, eu já andei muito de bicicleta, eu competia de mountain bike, então eu sempre fui muito ligado a essa coisa do esporte. E aí quando eu fui estudar, eu, né, fiquei, meu Deus, o que que eu vou fazer de faculdade, né? A gente chega nessa hora, né? Quando a gente tá ali, bem jovenzinho, tá aquela perdição da vida, né? Aquela coisa, cabeça doida, cheia de coisa, cheia de vontades da vida, né? E um belo dia, eu tinha um livro, um livrinho, esses livrinhos das profissões, que é de uma universidade, até não vou ficar falando o nome aqui para não ficar fazendo merchan para os outros, de uma universidade aqui que é próxima à minha cidade. Eu moro em Vinhedo, no interior de São Paulo, e eu peguei esse livrinho e falei assim, eu vou abrir. E na página que abri, é a faculdade que eu vou fazer. Foi até uma loucura ter feito isso, né? Foi meio, hoje eu vejo como uma loucura, mas como sempre tudo está certo, e os nossos mentores e anjos da guarda e tudo mais estão sempre, né, ajudando a gente, e eu nem sabia de nada disso na época, né, nem estava muito dentro dessas coisas, desses estudos, eu fiz essa maluquice de pegar esse livrinho e abrir, e saiu na fisioterapia. Falei, bom, é um negócio que está ligado a coisas que eu gosto, né, a exercício, atividade física, só que eu vou ser terapeuta, né, vou cuidar dos outros, tá? E fui fazer. E acabei me apaixonando pela fisioterapia, né, acabei, assim, ficando muito encantado, só que tinha aquela coisa aquela coisa do chamado, né? Que a gente tem sempre um chamado dentro da gente. E eu tinha muito isso. E eu não estava satisfeito somente com a faculdade de fisioterapia.
E aí, na realidade, hoje, graças a Deus, eu tenho das minhas vontades feitas que era ser professor. Né? Eu sempre tive muita vontade de ser professor. E hoje em dia eu dou aula de medicina chinesa, de acupuntura estética, de radiestesia. Só que, naquela época ali, como eu não tinha feito ainda pós-graduação, eu falei assim, poxa, eu vou ser professor de fisioterapia, né? Então eu preciso me especializar, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou seguir o caminho da Matrix, né? Que é aquele que todo mundo segue. E aí eu comecei a estudar muito para prestar um vestibular na Unicamp, para fazer a pós-graduação, eu ia fazer ortopedia. E aí comprei livros, comecei a estudar muito, me tranquei em casa. Eu trabalhava de manhã como fisioterapeuta já, e à tarde eu ficava estudando, à tarde e à noite, final de semana, trancado, estudando. Fiquei um ano assim. Quando chegou na hora de fazer a prova, ainda faltava um livro. Que esses livros, né, para passar em pós-graduação, aquelas bíblias, né? E eu falei, nossa, gente, e agora, né? Me lasquei, porque não vai dar tempo, né? Não estou preparado, eu estava sentindo que eu não estava preparado. Falei, preciso ir para outro caminho. E aí eu comecei a conversar com amigos, até mesmo para ver se aquela pós-graduação de ortopedia seria uma boa saída profissional e dinheiro e tudo mais. E o pessoal começou a falar, não, não faz, porque não vai dar, porque não tá bom, o mercado está saturado. E eu acabei encontrando uma amiga, aqueles encontros, né, que acontecem na vida, né, e que era acupunturista já há muito tempo aqui na minha cidade, e era uma amiga da família. Uma amiga do meu pai, e eu conheci as filhas, os filhos dela também. E eu comecei a conversar com ela sobre isso. Eu falei, nossa, e agora? Eu tô meio perdido, porque eu ia fazer ortopedia. E ela falou, Bruno, por que você não faz uma pós de acupuntura? Ela falou, nossa, é tão a sua cara isso. Você gosta tanto de natureza, né, de estar ao ar livre, dessas coisas, né? Porque a minha família, a gente tem muitos traços indígenas, né? A minha avó é índia, a mãe do meu pai é índia paraguaia, não é falsificada, né? Mas ela é do Paraguai. E eu sempre tive muito essa conexão com a natureza, né? De estar muito próximo a essas coisas, as plantas, adoro plantas, ixi, tem coleção de orquídeas e tudo mais. E ela falou, é a sua cara fazer acupuntura. Você precisa conhecer a medicina chinesa, que você vai se encantar. E falei, já que, né, eu tô nessa situação, eu ia prestar uma prova, não vou mais, eu tava meio triste até, né, por causa dessa coisa, que, né, eu tava tendo que mudar de caminho. Eu falei, quer saber? Vou me inscrever na pós-graduação de acupuntura. Fui numa escola de São Paulo, fiz minha inscrição, e na primeira aula que eu tive na pós-graduação, a primeira aula foi sobre auriculoterapia. E graças a Deus, né, eu agradeço a Deus pelos mestres que eu tive, porque sempre foram pessoas que me incentivaram, que na realidade me colocaram asas, né, porque tem professores que podam as asas dos alunos. E eu, graças a Deus, não, eu tive professores que me empurraram, né, colocaram asas em mim e me empurraram do barranco, falou, vai, voa por ali que você vai ver que legal que vai ser, né. E eu fiz exatamente isso. No primeiro dia que eu saí da pós-graduação, era num sábado, né, foi um sábado, eu já ali na própria escola, eu já comprei um monte de agulha, comprei um monte de coisa, sementes e ali os materiais que dava para eu comprar, porque naquela época, né, era novo, tinha 22, 23 anos, duro de grana, né, sem dinheiro nenhum para comprar as coisas, mas consegui comprar algumas coisas. E no caminho que eu estava voltando para minha casa, eu já comecei a pensar, nossa, para quem que eu vou chamar, porque eu preciso atender, eu preciso testar isso aqui. E realmente eu fiz isso. Eu cheguei na minha casa, fui na casa de um amigo meu, falei, cara, posso treinar um negócio em você que eu aprendi hoje? Ele falou, cara, você aprendeu hoje? Eu falei, não, fica tranquilo, deixa eu testar em você que eu não vou te machucar. E ali eu me apaixonei, assim, enlouquecidamente. Por isso que eu faço hoje pela acupuntura. Na realidade eu faço várias coisas, mas eu sou muito apaixonado pelas coisas que eu faço, né? Eu escolho muito bem as terapias que eu utilizo, né? E eu acabei me apaixonando assim muito pelos resultados. E aí depois eu comecei a estudar mais e comecei a entender essa coisa da filosofia da medicina tradicional chinesa, que é uma coisa assim incrível, que não é. Eu vejo muito e ensino muito isso para os meus alunos, que a medicina chinesa não é uma técnica.
é um estilo de vida. Você vai aprender sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre as possibilidades que você tem, a lidar com elementos, com cores, com cheiro, com frequências, com todas essas coisas que a gente gosta, né? Que o pessoal quer mais da espiritualidade. A medicina chinesa tem muito essa pegada, né? Por ter essa coisa do energético, né? A gente pegando a acupuntura sistêmica, a gente tem canais de energia no corpo. Então, é até engraçado, né, que quando eu faço um atendimento, e dependendo do ponto que eu utilizo na pessoa, o ponto de acupuntura, dá choque no corpo da pessoa. E a pessoa sente esse choque correr por um canal. E aí, quando a pessoa sente o choque, eu falo o caminho. Eu falo, ó, correu por aqui, foi embaixo do teu pé e parou lá no meio. A pessoa fala, Bruno, foi exatamente isso. Eu falo, sim, é um canal de energia que existe no teu corpo. E isso acontece no braço, nas costas, né? Independente do local que a gente está trabalhando. Então, realmente, hoje eu tenho a medicina chinesa como um estilo de vida, né? As coisas que eu aprendi, né, e que eu aprendo até hoje, porque a medicina chinesa é uma coisa muito ampla, eu aplico na minha vida em primeiro lugar. Então, não somente eu utilizo tudo isso, não só as questões da medicina chinesa, mas a radiestesia, a terapia multidimensional e todas as outras que eu faço, as outras coisas que eu faço, eu utilizo em primeiro lugar comigo, até mesmo para ver se funciona, né? Falar, poxa, como é que eu vou atender um paciente com uma terapia que não dá resultado, né? Então, sempre o primeiro paciente sou eu. Né? Eu testo muito em mim as coisas, essas coisas de estética que eu faço, eu sempre faço muito em mim. Nos amigos, né? Nas pessoas mais próximas, mas o primeiro paciente sempre sou eu. Então, eu vim nesses 19 anos que eu tenho de medicina chinesa, né, eu tenho 22 na área da saúde, 23 na área da saúde e uns 19, 20 na medicina chinesa. Eu venho aplicando essas coisas na minha vida, né? Então, termos de alimentação, equilíbrio emocional, os próprios tratamentos, né? A gente entender o porquê que uma área do corpo está doendo, porquê que uma parte não está legal, ou o intestino, ou qualquer outro tipo de coisa, né? A medicina chinesa tem muito essa abrangência do corpo, né? A gente nunca vai ver um corpo, até mesmo a forma com que a gente vê as doenças é diferente. A gente não entende as doenças como doenças, e sim como desequilíbrios desses canais energéticos, que isso vai acabar gerando desequilíbrio emocional, problemas internos, desequilíbrio dos órgãos, formações de massas, né, os tumores, cistos, nódulos, tudo isso vem de desequilíbrio. Né, até mesmo bronquite, sinusite, rinite, problemas de TPM, menopausa, não existe doença para gente. O que existe são esses desequilíbrios que podem ser causados tanto internamente, como também pelas questões de tempo. Claro que existem os traumas também, né? A pessoa vai ali, sofre um acidente, bate o carro, machuca. Sim, não teve nada a ver com coisa interna, com emoção, não. Mas, de uma certa forma, o equilíbrio do corpo interfere, né? Na recuperação, na melhora da pessoa. Uma fratura, se a pessoa não tiver com as energias equilibradas, a fratura pode ser que nem consolide. Né? Então, a gente tem muito essa abertura, né, para olhar a pessoa desse jeito. E sempre a gente faz essas avaliações muito complexas, né, entendendo a parte emocional, o que está acontecendo na vida, o que a pessoa come, como que a pessoa se relaciona, que tipo de trabalho que a pessoa tem, se o trabalho é feliz, não é, como é que está o interno, né, principalmente. Então, isso para mim foi uma coisa muito gratificante profissionalmente, porque eu comecei a me sentir realmente um terapeuta, de conseguir poder olhar para uma pessoa e falar assim, putz, eu vou conseguir te ajudar, independente do problema que você tenha, né? Seja numa parte emocional, seja com terapia multidimensional, a gente mexendo aí em vidas paralelas e outras coisas. Isso tudo tem muito a ver com a medicina chinesa também. Quando a gente pega esse olhar mais completo do corpo, entendendo. Inclusive, eu tenho um livro, né, já aproveitando aqui fazer um merchanzinho, eu tenho um livro que fala exatamente sobre isso, sobre a relação da auriculoterapia, da medicina chinesa, com os chakras do corpo. Né? Eu estudo muito, na realidade, eu sou um pesquisador hoje em dia, né? Faço muitas pesquisas com as terapias que eu utilizo.
Então, existe toda essa ligação dos meridianos, com os chakras, com a nossa aura, com tudo, né? Na realidade, tudo é uma coisa só, né? A gente não consegue dividir, falar assim, o corpo, né, tem ali um órgão que está sofrendo. Não, se o órgão está sofrendo, o chakra vai estar sofrendo, e por aí vai, entendeu? Então, o legal, o que me fez gostar muito da medicina chinesa e trabalhar com isso até hoje, é essa amplitude, né, de conseguir enxergar a pessoa como um todo e tirar um pouco dessa coisa de doença, de remédio, isso aí não cura, isso aí não melhora. Então, pra gente, isso meio que não existe, né? Existem desequilíbrios, claro que existem coisas que são mais sérias, que estão mais enraizadas dentro da pessoa, mas, num geral, eu já tive muitas experiências aqui, né? Imagina, com 19, 20 anos atendendo as pessoas, a gente vê de tudo, né? E graças a Deus sempre atendi muitos pacientes. Então a gente acaba vendo na prática que realmente tudo isso funciona. E até pegando esse gancho, né? Eu tive uma aluna, isso aconteceu faz uns 6 meses, né? Inclusive tá lá na minha página isso, né? Eu coloquei os exames dessa aluna lá. Era uma moça que ela estava com um problema no endométrio. Ela tinha um nódulozinho ali, tinha um probleminha no endométrio, que estava para virar um tumor, né? E ela fez exames, saiu lá esse problema, tudo, e ela foi fazer um curso meu. Ela fez o meu curso de estética, né? E em todos os cursos eu ensino tudo para as pessoas. Né? Não tem como eu querer falar de uma coisa sem falar de outra. Não, para a gente melhorar a estética, o interno precisa estar bem. Né? Não adianta, o corpo vai apresentar problemas se o interno não estiver bem. E no curso ela me contou do problema dela, falou que tinha isso, tinha aquilo. Eu falei, olha, faz assim, tira isso, corta isso da sua alimentação, começa a comer esse tipo de coisa, cuida dessa parte emocional sua, faz esses pontos, né? Utiliza isso na aurícula, na cultura sistêmica. Em 6 meses, ela não tinha mais nada. Ela foi lá, repetiu o exame e não tinha mais nada. Tava lá o endométrio dela normal. Então, até isso, falar, ai, Bruno, vai, né, até o que a gente estava falando, né, o pessoal quer muitas provas hoje em dia, né, tem muita essa coisa da prova social. Isso está lá na minha página, tem lá o resultado dos exames, né, tá lá para todo mundo ver, além de outros resultados também dos nossos alunos, tem resultados meus também. Então, a medicina chinesa é uma coisa extremamente funcional. Quando a gente pega e tem como um estilo de vida e começa a seguir aquilo que é ensinado para gente e botar em prática mesmo na vida, né, essas coisas todas de alimentação, estilos de vida, questões emocionais, meditação e tudo mais, você vê o resultado acontecer. Por isso que eu me apaixonei tanto, né, pela medicina chinesa, porque eu comecei a ver em mim, em primeiro lugar, né, e depois nos pacientes. Né, as pessoas começaram a melhorar muito e, né, um começa a indicar o outro, começa aquela coisa louca. Até quando eu comecei a fazer, é até legal, né, falar isso para o pessoal. Eu lembro no primeiro dia, né, a pergunta de todo mundo, né, de todo mundo que estava na sala ali da pós-graduação, a pergunta era assim: mas professor, isso tem retorno financeiro? A coisa que o pessoal mais pergunta, quer saber, né, se tem retorno financeiro. E, gente, olha, sem brincadeira, na primeira semana eu já estava quase conseguindo pagar a minha pós-graduação com dinheiro de atendimento de auriculoterapia. Porque como eu já tinha feito, né, eu fiz a primeira aula foi de auriculoterapia, da pós-graduação, eu comecei a atender. E aí eu comecei a cobrar. Eu cobrava baratinho, cobrava R$10. Né, porque como eu estava começando, né, estava meio inseguro, tudo, eu falei, eu preciso começar. Né, e aí fui no salão de beleza de uma amiga minha, pedi para que ela, né, falei, posso atender aqui, né, porque já tinha um fluxo de pessoas ali. Eu falei, Bruno, claro que pode, vem aí, tá, não vou nem te cobrar nada. Gente, foi assim, impressionante. Sabe uma coisa que assim, uma roda que nunca mais parou? Foi isso. E no segundo mês ali que eu estava na pós-graduação, aí eu fui fazer mais cursos, aí eu já fui fazer um curso específico de auriculoterapia, para poder atender com segurança, né, porque aí eu tinha um certificado e tudo mais. E não parei nunca mais. E foi uma coisa assim que
um foi falando para o outro, e aí eu fui aumentando o preço, aí um era R$10, aí o outro já pagava 15, aí o outro depois que vinha pagava 20, e a hora que eu vi, eu estava cobrando 150, R$200 a sessão, né? E hoje em dia tem outros preços até também, mas foi uma coisa muito, muito gratificante para mim, né? Uma coisa que eu sou assim extremamente grato, não só à medicina chinesa, mas todos os meus mestres, né, que me ensinaram, que me trouxeram até aqui, e espero ter muitos, muitos mais mestres por aí, né? Porque a gente não para de aprender nunca, né, Guta? O conhecimento é constante e eterno, né? Porque a gente sempre está, e quanto mais a gente estuda mais, a gente vê que precisa estudar mais, né? E vamos assim. Engraçado você falar, eu acho legal a gente falar da validação, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: Guto, tô acreditando nessas coisas. Aí eu disse: cara, isso é ancestral. Se não funcionasse, não estava até hoje. Isso tem Exatamente. muitos anos e anos e anos. Então, tudo que é medicina xamânica, medicina chinesa, medicina oriental, eu confio mais de qualquer outra coisa. Porque eu digo, cara, tá no mundo já há tanto tempo e funcionando já há tanto tempo que não tem o Sim, que questionar, né? Até eu fico sim, até ofendida, eu nem trabalho com isso, mas eu fico até meio ofendida. Eu digo, nossa, eu fico até com raiva. Eu digo, como é que vocês não questionar a validação de algo que é ancestral? Tem que respeitar e achar maravilhoso e agradecer que tem gente que faz, né? E que fala, e que faz, e que dá curso, e que semeia, né, esse conhecimento mais ainda, e as pessoas serem mais aptas a trabalhar com esse tratamento, que é um tratamento que eu acho incrível, que é relativamente tranquilo, né? Não tem nenhuma máquina tecnológica, tem o conhecimento e o equipamento para usar, ponto. Né? Não tem grandes problemas, grandes dificuldades, pelo contrário, é uma coisa fácil, e assim, é inacreditável que não tem uma fila absurda de todo mundo querendo fazer auriculoterapia, ou reiki, ou radiestesia o tempo todo. Um dia chegaremos lá, viu, Bruno? Ó, vamos ver esse vídeo daqui a alguns anos, espero que pouco, a gente vai ver esse vídeo novamente, vai pensar, ó, Guta, quanto tempo foi, esse aqui está 2025, quanto tempo foi para todo mundo entender que a medicina ancestral é a medicina do futuro, que é a medicina que perdura e é a melhor, porque ela tem um ecossistema interligado nela. Ela pega todo ser humano como ele deve ser, corpo, alma, mente. A sua mente vai controlando suas coisas, que vai reverberando no seu corpo. Você pode controlar sua mente também através de controles emocionais e também de técnicas, né, de ferramentas que vocês utilizam. Então, é tudo interligado, não tem como separar. A gente fala mente, corpo, alma, mas é um bolo todo. E que bom que vocês têm esse trabalho que mexe naquele bolo todo. Agora fala pra gente, a orelha, ele é tipo um mini sistema, né? Assim que se fala, mini sistema, é é um como se fosse um microsistema. microsistema do corpo todo. Agora, uma coisa que eu vi, eu achei interessante, e eu acho que deve caber nisso, não sei, porque algumas pessoas perguntam, como é que pode? Porque parece que no pé também tem um microsistema, na orelha tem um microsistema. Eu tinha ouvido na formação do embrião, né, do bebezinho lá, quando ele está em formação, os filetes cerebrais da coluna vertebral, quando ele vai sendo formado, às vezes uma linha específica de um filete, ele bifurca e vai bater num ponto específico, por exemplo, da orelha, e outro ponto específico em algum canto do corpo. Por isso que, não é crendice, existe um filete Ciência, ciência. lógico que conecta esses pontos em cada canto do corpo, com a orelha, com o pé, que você, através desses microsistemas, que o corpo da gente é uma máquina, cara. Isso é um negócio assim muito lindo, né? Quando a gente raciocina, putz, a gente foi muito bem estruturado, né? Nossa experiência humana foi muito bem estruturadazinha, que fizeram uma maquininha que você tem um controlezinho remoto aqui, um controlezinho remoto no solo do pé, que você consegue cutucar aqui, botar os botões certos, e você resolve o resto da máquina. É maravilhoso. Então, existe um estudo científico disso que comprova esses filetes neurológicos que faz a conexão. Então, por isso que você consegue apertar um troço aqui, um ponto específico aqui, e vai afetar um órgão lá dentro. Porque está conectado por um sistema nervoso que vai resolver aquilo ali, né? Por um filete neurológico. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho super legal dessa comunicação que existe desse microsistema com o sistema do corpo. É como se fosse um controle remoto aqui que a gente tem na mão. E não usa. Exatamente. Aí o Bruno É, na, usa. na realidade, na realidade, existem vários microsistemas pelo corpo. E, Então, nessa falange aqui, ó, só nessa partezinha do dedo aqui, ó, nessa falange tem o corpo inteiro. No olha, nariz, no nariz tem o corpo inteiro. Na barriga
Tem o corpo inteiro. No abdômen, né? Aqui no abdômen tem o corpo inteiro. Na cabeça tem o corpo inteiro. Na orelha tem o corpo inteiro. Nas mãos tem o corpo inteiro. Na mão fica até meio fácil de ilustrar, né? Então, ó, é isso aqui, ó. Patas da frente, patas de trás e tronco e cabeça aqui, né? É um bichinho, né? E aqui dentro os órgãos internos, né? Então, a gente tem várias áreas do corpo que funcionam como um microsistema, não só a orelha. A gente poderia, assim, um dia que você não está se sentindo muito bem, vai até uma dica extra, que vai estar cheio de dicas aqui na nossa live, Guta. Se você É não estiver bom? muito bem, tá com aquele cansaço, acordou que não está muito legal, você pode vir aqui nessa falange do dedo, pegar uma caneta Bic e esfregar aqui um pouquinho, ó. É como se você estivesse massageando o seu corpo por dentro. Porque aí como é que funcionam, né, esses microsistemas? Existe essa ligação, existem esses feixes nervosos que ligam tanto, a gente falando da auriculoterapia, né, que ligam a orelha ao cérebro e o cérebro a uma área correspondente, um órgão, um tecido, né, uma parte do corpo, porque tem tudo. Fala assim, Bruno, tem como mexer na glândula pineal pela orelha? Tem. Tem como mexer no timo pela orelha? Tem. Tem como mexer em qualquer parte do corpo? Tem. Se tiver com a unha do pé encravada, doendo, você tira a dor através da auriculoterapia, né? E assim por diante. Então existe essa ligação por via sistema nervoso, né, tanto periférico como central, que conecta essas áreas de correspondência a esses microsistemas. E junto disso, porque aí é que está o negócio, né, que até que eu estava falando das ligações energéticas e tudo mais. Porque o que, que acontece? Se a gente tem esse microsistema que está ligado ao nosso cérebro e a um determinado tecido do corpo, né? E quando eu falo tecido, é tudo, né? Órgãos, a própria pele, pelo, tudo, tudo. Esse órgão está ligado a outras coisas também, que, por exemplo, a gente pode usar os chakras. Então, você pegar o chakra cardíaco. Qual é o órgão do nosso corpo, o órgão físico que está ligado ao chakra cardíaco? O pulmão e o coração. Então, se eu aplicar, né, se eu pegar aqui na orelha e aplicar o pontinho do coração, que fica aqui no meio, aqui, ó, dessa parte de baixo aqui da orelha, no meio fica o pontinho do coração. Se eu aplicar esse ponto aqui, o chakra cardíaco da pessoa abre na hora. Se ele tiver, porque eu faço muito esses testes, né? Inclusive na minha página tem muitos vídeos assim, né? Eu venho com a vareta, com o dual hold, que é um instrumento radiestésico, faço a avaliação nos chakras, e aí eu coloco um ponto de aurículo e refaço a avaliação. É impressionante a mudança que causa. Então, não é só uma mudança, não é só uma questão neurológica, nervosa, não. A questão é muito mais além. Quando a gente trabalha em todos, não só os microsistemas, mas como os pontos de acupuntura, como também uma terapia de reiki, ou qualquer terapia que seja, essa coisa do todo. Não tem como a gente mexer em uma coisa específica. Por exemplo, se um médico vai fazer uma cirurgia e ele vai operar o baço de uma pessoa, ele vai mexer em muitas coisas nesse corpo, não somente em um baço, porque existe essa ligação além do físico, né? Além dessas questões neurológicas, esses filetes de nervo, ligação com o sistema nervoso central, existe a parte energética, o controle das glândulas, o controle dos sistemas, né? Que vem muito dessa parte energética do corpo, né? O nosso corpo ele é composto de duas coisas: matéria e energia. É o yin e o yang. Então, um sistema complementa o outro. Não adianta a gente ter o coração físico, se não tiver o choquezinho que acontece lá uma estrutura que se chama nódo sinoatrial, que é onde dispara o potencial de ação, que é uma carga elétrica que faz o coração bater. Então a gente precisa dessas duas partes. Então o corpo inteiro funciona assim. Nunca a gente vai conseguir mexer em uma coisa isolada.
Então, basicamente, esses microsistemas funcionam, atuam no corpo assim. E claro que de outras mais formas que a gente também desconhece ainda, né? E até pegando o que você estava falando, da coisa da idade, né? Do tempo que existe a medicina chinesa, existe um livro da medicina chinesa que é o Tratado de Medicina Interna do Imperador Amarelo. Esse livro tem 2000 antes de Cristo. E eles já sabiam dos órgãos, de todos os órgãos, do funcionamento energético do corpo, dos canais, dos pontos, das emoções, o que cada órgão estava ligado, né, com qual emoção, com qual cor, com qual cheiro, com qual sabor. Então a gente utiliza tudo isso. Então é muito tempo. Tem outros livros, né, tem um livro que chama Neijing, que é um livro muito famoso da medicina chinesa, da acupuntura, que tem escrituras de 420 depois de Cristo, 420 depois de Cristo, falando sobre a ligação da orelha com os canais do corpo. Então isso já é muito antigo, é uma medicina assim, que é como você falou, né, não teria nem precisaria fazer estudo científico, porque só dela perdurar esse tempo todo já mostra pra gente o quanto que ela é eficaz, né? Que é o conhecimento que os nossos avós, né, tinham, essas coisas. Ah, não pega friagem, não anda com o pé descalço no chão. Isso é muito sério mesmo. A gente tem que levar realmente isso em consideração. E se a gente começar a ver como que os chineses e os japoneses, como eles vivem, a gente começa a entender o porquê que eles têm determinadas atitudes, né? Por que eles usam muito cachecol, muita luva, fazem muita atividade física, só tomam chá, né? A medicina chinesa abole coisas geladas, não pode beber coisa gelada de jeito nenhum, porque senão acaba engordando. Então, ó, até outra dica aí para quem quer emagrecer, tá querendo perder uns quilinhos, né? Se a gente sempre quer perder uns quilinhos para ficar ali legal, é só parar de tomar coisa gelada e começa a beber coisa quente, principalmente de manhã, né? Começa a ajudar o teu corpo, ajudar o metabolismo a funcionar. Então, basicamente é assim que funciona, né? E tem essa coisa toda do tempo. É claro que depois, né, existem vertentes da auriculoterapia hoje em dia, né? Porque as pessoas começaram a ver que, né, era uma coisa que funcionava, que era muito rentável, e aí começam a se criar linhas diferentes de pensamento. Mas a auriculoterapia, a medicina chinesa, isso nasceu lá com o povo chinês, né? Isso não tem como, tem essas escrituras, né, nos livros de medicina chinesa que comprovam que tem, né, essas datas extremamente antigas. E depois tem um médico francês, que é o Dr. Paul Nogier, que lá por 1950 ele criou, na realidade não, ele não criou, né? Ele aperfeiçoou técnicas da medicina chinesa que ele tinha aprendido e ele criou uma técnica da auriculoterapia francesa. Então, as mais famosas hoje em dia são essas, né? A auriculoterapia chinesa e a auriculoterapia francesa. Mas a auriculoterapia francesa veio da chinesa, né? No próprio livro desse Dr. Paul Nogier, ele cita que ele aprendeu a auriculoterapia com uma mulher em Marsella que cauterizava a orelha das pessoas. E aí, ela tinha aprendido essas cauterizações através de um mandarim chinês. E ela ensinou para esse médico, né? E aí ele começou a mapear a orelha da forma dele, né? Então, foram criados, existem dois mapas diferentes, né? Da auriculoterapia chinesa, que é esse mapa aqui que eu utilizo, e o mapa da auriculoterapia francesa. Mas, assim, basicamente, tem a mesma as duas técnicas têm o mesmo mecanismo de funcionamento, né? Só a auriculoterapia francesa, ela não tem essa visão da medicina chinesa, do todo, dos órgãos, das emoções, das cores, sabores, estações, né? A medicina chinesa usa muito essa linha de pensamento, e a auriculoterapia francesa é uma coisa um pouco mais técnica, né? Não tendo esse pensamento global de emoções, de cor, cheiro, sabor. Mas basicamente é assim que funciona. Não, mas tudo tem a ver, né? Até vou fazer uma comparação meio tola, mas assim, para a pessoa entender o contexto. Em parasitas, por exemplo, a pessoa vai desparasitar, não sei o quê, sabe? Quando a lua está cheia, aumenta os óvulos, né? Dos parasitas, tal. Então, quando você tem que fazer isso, quando for a lua tal, não sei o quê, porque
Aí, pô, lua, que doideira. Cara, de fato, os parasitas, eles vão botar mais ovinhos na lua cheia, então você tem que pegar isso antes, pererê, pererê, para você... Tem a lua certa para você fazer a desparasitação. Não é aleatório, né? Parece, Não, mas não não. é, tá tudo ligado, tem coisas que são tão sutis que a gente acha que não tem influência, mas tem influência gritante e Sim. a gente não percebe, né? É inacreditável. Por isso que eu fico É, assim, querendo esfregar na cara de todo mundo. Todas as terapias integrativas e as pessoas entenderem, né, que tá tudo ligado, é uma coisa só. A medicina chinesa tem muito isso, né, da ligação do todo, né? não tem como separar, né? Não tem como separar. Quem estuda medicina chinesa você acaba descobrindo um novo mundo sobre o corpo, né? E possibilidades. E aí você começa a entender, e não só entender, mas como ver na prática essas coisas do tempo, né? Mas, gente, é simples e fácil. Se você sair sem roupa no frio, você vai adoecer. É simples assim. E se você ficar da mesma forma no sol, você vai ter insolação. Entendeu? E se você ficar no tempo que é muito seco, o corpo começa a ressecar. E se você estiver em um local que é muito úmido, o corpo começa a ficar úmido. Então a gente sempre responde à natureza, porque a gente está imerso aqui. A gente está imerso nesse planeta. Então, o que tiver acontecendo é a mesma coisa que a gente estava falando até da frequência Schumann. Se a frequência Schumann muda, o nosso corpo sente isso. E, Tem que e, e adaptar. tem que se adaptar, tem que começar a mudar, coisa celular, sinais elétricos e muitas coisas que a gente nem tem muito conhecimento ainda, né? Eu acredito, assim, que, né, claro que já deve ter alguém que tem esses conhecimentos e não passa pra gente, né? Porque é sempre assim que acontece, mas Uhum. eu acredito que eles já saibam até mesmo como lidar com essas frequências mais altas, como o corpo não sofrer em frequências mais altas e se adaptar de uma forma mais rápida e, né, indolor, entre aspas, né? O indolor aí é sem ter esses sintomas todos que algumas pessoas acabam tendo. Então, é realmente uma coisa muito ampla, né, a medicina chinesa. E aí, quem utiliza a auriculoterapia pensando dessa forma, você consegue, até por isso, né, eu falei dessa coisa da terapia do futuro, a cura do futuro, porque quando a gente une esses dois pensamentos, utilizando a auriculoterapia, realmente você começa a tratar as pessoas de coisas que, né, eu já fiz muitos tratamentos aqui que eu até duvidei, eu falei, nossa, gente, será que fui eu? A gente tem essas inseguranças bobas, né, de achar que não é a gente que está fazendo, e eu passei muito isso no começo, né, de ter resultados incríveis e ficar duvidando. O próprio paciente fala, Bruno, mas nossa, eu não tive mais dor, né, pegando essa coisa de dor de cabeça, enxaqueca, eu já tive pacientes que eu nem coloquei agulha, eu fiz aplicação com sementes e a pessoa nunca mais teve dor de cabeça. A pessoa tinha dor de cabeça todo dia tomava medicação, todo dia para dor de cabeça. E a gente fez uma sessão e ela nunca mais teve dor. Então, assim, eu já tive muitos resultados assim, muitos casos assim. Eu fiz esses dias atrás tratei uma paciente, estou terminando de tratar, né? Uma paciente que teve um AVE, um derrame, né? E teve uma paralisia facial muito severa. E a foto também está lá na página, né? O antes e depois, e o resultado foi assim. A própria médica dela duvidou. Ela falou assim: olha, eu não acredito. Porque a médica queria fazer cirurgia, queria operar o olho para puxar, porque estava com muita pitose. Eu falei: não, não precisa. Eu falei: calma, eu preciso de tempo. Eu preciso de tempo para trabalhar. Eu não vou resolver isso aqui em um dia. E insisti com a paciente, e ela, né, acabou confiando em mim e se deu bem, né, porque não precisou operar, o rosto dela ficou sensacional, a boca voltou para o lugar, o olho voltou a funcionar normalmente. Então, assim, é uma técnica que tem muitas possibilidades. Muitas O tempo possibilidades. de frequência de aplicação é relativo ou tem uma média? Depende muito, né? Depende muito do caso. Que nem esses casos, né? Um caso desse de paralisia facial. A pessoa está lá com o rosto torto. Aí eu recomendo com que a pessoa, pelo menos no começo, a pessoa faça uma coisa mais intensa. Se der para vir todo dia, que venha todo dia, a gente fazer umas 5, 10 sessões seguidas para conseguir reestabelecer conexão, né, do cérebro com a musculatura. Tem todo esse processo que precisa ser feito também. Mas em média, normalmente,
Ah, a pessoa vem aqui fazer um tratamento, seja lá de qualquer coisa que for. O que eu recomendo é uma vez por semana, pelo menos umas 3, 4 sessões. Claro que tem casos que a gente resolve mais rápido, são coisas mais simples, e tem casos que precisam de um pouco mais de atenção. Mas, em média, uma vez por semana, 5 sessões é o suficiente. Até para esses equilíbrios emocionais, sei lá, a pessoa tem doenças de pele, uma vez por semana, 5 sessões resolve. Outra dúvida, Bruno, você pode aplicar, né, com agulhas nos pontos e pode colocar sementes, né? A semente você fica lá, é muito comum a gente ver, passar na rua, ter pessoas com uma bandagenzinha com a semente, né, micropore. E aí a pergunta, a pessoa deve apertar um pouquinho para estimular mais ou não? Outra pergunta, o tipo da semente muda? Porque como eu gosto muito de frequência, aí eu digo, não, se a semente é uma semente de uma planta específica X que causa tal coisa, ela tem uma frequência específica de alguma coisa. Então, aquela sementezinha ali, ela vai mandar uma energia também, né? Vamos lá. Existem várias formas de ser feita a auriculoterapia. Né? Se eu quiser fazer com essa caneta, eu posso fazer. Pegar um ponto aqui na minha orelha e ficar aqui, ó. Eu estou apertando, vai estimular esse ponto. Entendeu? Eu poderia fazer com a mão, com a unha, não tem problema. Normalmente o que a gente utiliza é o quê? São as sementes de mostarda. Né? A mostarda que está lá na Bíblia, né? A semente de mostarda, só que ela é torrada. Então a gente utiliza esse tipo de estímulo. Só que hoje em dia a gente tem várias outras formas de estimular. Existem os cristais, que são cristais programados. Aí é muito legal. Principalmente quem trabalha com terapia à distância. Então, eu tenho um curso, né, uma técnica de auriculoterapia à distância. Então a Nossa, gente surreal. trata à distância. Né? Eu tenho uma mesa de tratamento, que também tem um pouco de radiestesia, mas o foco ali é tratamentos com a auriculoterapia à distância. E aí a gente usa esses cristais que são programados. Então ele é um cristalzinho, uma bolinha de vidro, que fica dentro de uma máquina que impregna uma frequência, uma determinada frequência ali, nesse cristal. E aí, quando a gente coloca esse cristal em contato com a pele, ele transfere aquela carga de frequência e ativa o ponto. Também, além desses cristais programados, existe uma pastilha que se chama Stipper, que é uma pastilha de silício, que a gente também utiliza tanto nos pontos de acupuntura sistêmica, como também na auriculoterapia. Né? Tem as pastilhinhas que são pequenininhas, que dá para a gente colocar na orelha, e elas vão fazer mais ou menos o mesmo trabalho do cristal programado. Só que aí é o silício que tem na pastilha que ativa o ponto. Então, existem essas formas, além da agulha, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo, né? Hoje em dia tem o laser também, muitas pessoas utilizam laser para fazer a estimulação dos pontos. Eu não sou muito a favor dessas eletroestimulações, né? Eu sou um cara muito raiz, né? Eu gosto muito de mexer com agulha, com semente. Na realidade, assim, eu sou do time da agulha. Né? Então, o paciente vem aqui, a pessoa fala assim, mas eu tenho medo. Eu falo, calma, que eu vou te tirar o teu medo agora. Então, eu tento fazer ao máximo para que a pessoa faça com agulha. Por quê? Porque o estímulo é muito mais forte. Tem muitas pessoas que falam, o laser é mais forte, o estímulo do cristal é mais forte. Mas, gente, se a gente for pensar que a agulha, a agulha, ela entra dentro da orelha, ela machuca, o laser não machuca. O cristal não machuca. Então, o estímulo para o corpo da agulha é muito forte. É uma Direto coisa na assim. matéria. Não entendi, Guta. Direto na matéria, né? Exatamente. O que vai acontecer? Eu sempre recomendo isso para os meus alunos, que é o quê? Faz o teste. Pega uma pessoa que está com muita dor, seja lá onde for, e coloca uma agulha e estimula bem essa agulha. Em coisa assim de 10 segundos a dor some. Às vezes até mais rápido do que isso. E o cristal, o laser, eles não fazem isso. Eles vão tirar a dor, claro que funciona, não estou falando que não funciona. Funciona. Mas em termos de potência de estímulo, nada bate a agulha. Tanto é que até as histórias que eu estava contando, né? Quando o pessoal começou a fazer auriculoterapia, eles cauterizavam a orelha. Então, eles causavam realmente uma queimadura no ponto. Ou, se não, tem muitas citações de livros que eles utilizavam óleo quente. Então, eles pingavam uma gota de óleo quente em um determinado ponto.
Para quê? Para causar esse machucado e aí causar aquele estímulo que a gente estava conversando, né? Existe uma conexão do microsistema com o cérebro e uma determinada área do corpo. Então, o estímulo é muito mais forte e muito mais eficaz. Então, também pegando o que você perguntou dos tipos diferentes de sementes, sim, isso também existe. Isso também acontece. Então, a gente pode pegar, eu poderia pegar uma semente que é de uma planta calmante e colocar num ponto do coração, que vai acalmar a pessoa, entendeu? Então, além do próprio ponto coração já servir para abaixar a ansiedade, tirar as euforias e tudo mais, a própria energia da semente também vai ajudar nesse estímulo calmante. Então, aí a gente pode utilizar vários tipos de semente. Tem pessoas que trabalham assim, somente com sementes específicas para determinadas coisas na auriculoterapia. Então, Eu também gosto das pode coisas. ser feito dessa forma. Eu sou dessas. Aí, vamos lá, já estamos perto do final. Conta pra gente aí as técnicas que você pode ensinar. Vamos lá, vou ensinar vocês então. Ó, primeiro, É na orelha, é na orelha. Trata meu brinco. vou ensinar uma na orelha e uma no corpo, para quem tem dor de cabeça. Então, assim, ó, principalmente para quem tem enxaqueca, sofre com enxaqueca, dor de fundo de olho, dor temporal aqui na cabeça. Vamos lá, prestem atenção para vocês aprenderem direitinho. Vocês podem fazer em casa, pode fazer com a mão, faz com a unha. Recomendo fazer com a unha. Lembra do estímulo, precisa ser forte, né? Quanto mais forte o estímulo, melhor é o resultado. Então, ó, na nossa orelha, existe essa parte aqui que vai dividir. Ela vai dividir esse buracão de baixo e esse buraquinho de cima. Né? Existe essa estrutura que se chama raiz do hélix. Isso, essa aí mesmo, Guta. Essa aí mesmo você está mexendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso como referência e a gente vai vir na parte de cima aqui, ó. Então, ó, vem numa diagonal no final dessa raiz e pega aproximadamente aqui na orelha. Na parte de dentro, ó, nessa parte de dentro, vou mostrar até com a caneta para o pessoal ver legal, ó. Aproximadamente aqui. Só que o ponto não é aqui. Não é aqui que a gente vai mexer. Aqui você vai empurrar o teu dedo e você vai sentir o teu dedo na parte de trás aqui da orelha. É aqui que a gente tem que mexer, nessa parte de trás. Então, o que eu recomendo vocês fazerem para ficar mais fácil? Ó, eu vou vir com o dedão aqui por dentro e eu vou fazer uma pinça. Pode ser com lápis, pode ser com lápis. Eu vou fazer uma pinça. Vou fazer uma pinça com a mão. Então, ó, eu peguei lá aquela área e eu vou vir na parte de trás com o indicador e já vou colocar a unha direto na pele. E vou apertar essa área. E aí precisa ficar pressionando um pouquinho, pode apertar com a unha, né? Fica fazendo assim, né? Ó, dando essas apertadinhas, principalmente nessa parte de trás, que ó, vai dar aqui, então ó, tem a divisão, que é a raiz do hélix. Aí eu vou vir numa diagonal aqui para cima, tem a paredezinha aqui da orelha. O ponto, ele é aqui, só que a gente quer ele na parte de trás da orelha. Então eu empurro aqui para sentir o meu dedo aqui atrás e aí o ponto fica exatamente aqui. É só apertar esse ponto. Para quem tem enxaqueca e quem tiver com dor de cabeça também, assim, tira na hora. Um outro local que a gente pode fazer aí no corpo, né, para a gente fazer no corpo, principalmente para quem tem sinusite, renite, né, que está aqui com tudo entupido Ixi, aqui. todo mundo, viu? Essa época aí. Então. Mas aí, eu vou dar 2 dicas então, Guta. Primeiro de tudo, precisa parar com leite e derivados. Leite e derivados. Não pode, porque vai dar secreção. E não só secreção. Vai dar um monte de problema, pode até dar tumor mais para frente, dependendo do que está acontecendo no corpo ali de desequilíbrio. Então, assim, se leite fosse bom, macaco mamava depois de velho. A gente é o único mamífero que mama depois de velho. Não pode. Não pode. É assim, não pode. Abole da vida. Toma chá, suco, outras coisas. Leite e comer queijo também não pode. Né? Requeijão, nada. Leite e derivados, gente. Manteiga, nada disso pode. Principalmente para quem tem sinusite, tá? Vai ajudar muito. Criança que está muita secreção, é leite e derivados. Tá? Aí o que vocês podem fazer? Ah, eu estou com dor de cabeça frontal, dor de sinusite, dor de rinite. O que vocês fazem? Vocês vão vir aqui na mão. Vocês vão fazer assim, ó. Fecha o dedinho e aí fez uma linha aqui, né? Faz uma linha. Aí nessa linha, olha aqui,
fiz uma barriguinha aqui, não fez? Do músculo. Ó, tô vendo na tua mão aí, Guta, essa barriguinha, ó, tá vendo o musculinho aqui? Isso aqui se chama barriga de peixe. O nome desse ponto é barriga de peixe, por causa dessa barriguinha. Então, ó, no final da linha, eu vou vir em cima dela, aqui, ó, nessa região. O ponto é aqui. O ponto é aqui. Então, a gente abre a mão. Então, ó, o ponto já tá marcado. Aí eu vou fazer a mesma pinça, ó. Dedão embaixo e o indicador em cima. Aperta. Tem que sentir uma fisgada de anzol. Tem que doer. Tem que pegar bem em cima do músculo, que é a barriga do peixe, né? Final da linha, vem aqui pra cima, dedão embaixo na palma da mão, e aí, ó, peguei, ó, o meu aqui, nossa, eu não posso nem apertar, que já fisgou o anzol aqui. Tem que sentir essa fisgada de anzol. E tem que pressionar esse ponto por pelo menos 10 segundos. Tem que sentir essa dor, né? Não é, fazer com a mão não é uma coisa muito agradável, né? Fica parece que tem um anzol ali fisgado, mas eu garanto que a dor some na hora. Principalmente se for dor frontal. Isso aí, então, gente, anotem não, já gravem, façam um print aí com a mãozinha assim, para Isso! lembrar, porque dica de ouro. Bruno, muito obrigada, foi tanto conhecimento legal, tirei minhas dúvidas, agora deixa para o pessoal sua rede social, seu contato, como é que eles fazem para fazer curso, onde é que eles acessam para comprar os livros. Vamos lá. Eu que agradeço, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com você, estar aqui com o seu pessoal também. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente até agora. Quem quiser me procurar, quiser me encontrar, tem a página Aurículo Digital. A gente tem canal também no YouTube. E tem também o nosso outro projeto que eu apresento, que é o podcast Nutriluz, que a gente fala sobre essas terapias, sobre ufologia. Tem de tudo lá, uma coisa, né? Esse balaião de gato gostoso que a gente faz ali dessas terapias energéticas. Então tem também, tanto no Instagram, como também no nosso canal no YouTube, canal de cortes. Então, Nutreluz, tudo junto. E, para quem quer auriculoterapia, a medicina chinesa, a radiestesia, os cursos, eu tenho 6 e-books, né, digitais ali para quem quiser comprar no digital, sobre essas coisas todas, sobre energia e tudo mais, tudo lá pela Aurículo Digital. Tem o link na bio que vai direto para o meu WhatsApp, e lá eu passo os cursos. Tem técnica tricordas de estética, tem auriculoterapia à distância, terapias energéticas, tem vários cursos, né? Tem um monte de cursos pequenininhos de medicina chinesa, 5 elementos, avaliação, tem um monte de coisa lá, mas aí pela página vocês conseguem me acessar facilmente. Muito obrigado mais uma vez, Guta. Muito obrigado de coração pela Obrigada. oportunidade. Olha, essas informações vão estar todas na descrição do vídeo. Quem está ouvindo pela rádio, anotou. Quem não anotou, vem aqui no YouTube, acesse a descrição desse vídeo, vai ter todas as informações e os links direto lá para entrar em contato com o Bruno. Bruno, meu amigo, muito obrigada. Um beijo enorme. Um beijo para todo mundo.